Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é bom. E a sua benignidade dura para sempre. E a gente precisa contar com isso. Pastor, eu posso fazer um pouquinho de marketing aqui? Pode? Minha irmã, que está lá em cima. Isso. Esse aqui é algo que a gente tem oferecido através do Instituto Pacto, que é um seminário intensivo de missões, que é Cumprindo a Grande Comissão. Na verdade, ele não é ele tem uma carga horária de 15 horas. Normalmente a gente leva para as igrejas que nós somos convidados. Normalmente ela acontece sexta-noite, sábado e domingo de manhã, 15 horas. A nossa intenção através desse seminário é trazer um entendimento maior, a gente tem tentado ampliar a visão da igreja acerca da missão de Deus, acerca da igreja envolvida em missões, enfim, vivendo a essência da igreja, que é missões, fazendo a igreja entender que que missões não existe por conta dela, que na realidade ela existe por conta de missões. Então, assim, a gente tenta passar de uma forma mais ampla e de uma forma rápida, porque são só 15 horas, algo acerca do princípio de missões lá no Éden e até os nossos dias hoje, século 21. Fazemos uma caminhada pela história da igreja missionária. Amém? Então, se tiverem interesse, a gente tem, isso é feito através do Instituto Pacto, e sou eu que tenho ministrado. Amém? Era isso. Obrigado, minha irmã. Como aqui, na realidade é a EBD, né? É a escola bíblica. Por ser escola bíblica, eu vou tentar trazer um pouco de uma lição. Vou tentar passar alguma coisa por conta desse momento. Uma coisa que a gente vai fazer, a gente vai andar muito pela Bíblia, então a gente vai ler bastante a Bíblia. Então, assim, nem sempre nós temos a compreensão clara do alcance do nosso envolvimento em missões. Muitas vezes a gente tem uma visão muito curta acerca daquilo que nós próprios estamos fazendo. Lá embaixo mesmo eu disse agora há pouquinho que nós não temos a clara visão, o pleno entendimento acerca do que Deus faz através de uma moedinha. Lembra da história da moeda da viúva? Para nós pode ser muito pouco uma moedinha, mas para Deus ele não só entende que dependendo do coração, dependendo da vida da pessoa, ele entende que deu muito, assim como muito ele pode fazer através da moeda. Então, a partir daquilo que você está entendendo acerca de uma igreja missionária, de ser uma igreja missionária, e não ser uma igreja missionária no sentido de comunidade pura e simples, não, mas ser uma igreja missionária a partir de você. Eu sou um missionário no reino de Deus, eu sou um missionário que precisa estar em meio à humanidade, porque a humanidade é o plano de Deus na questão do seu alcance. Eu sou o missionário que vai caminhar pelas ruas de Londrina para alcançar aqueles que estão perdidos, eles precisam ser resgatados, eles precisam ser encontrados e resgatados, e Deus sabe onde eles estão, e Deus usa eu e você para resgatá-los. Talvez você possa pensar que está acontecendo missões através da igreja Presbiteriana Independente Filadélfia, por conta do que o Conselho Missionário tem levantado de recursos e enviado para os campos, através da vida daqueles que estão nos campos e que vocês adotaram. Mas não, irmãos, aquilo ali é só um braço daquilo que a igreja tem. Mas o principal, eu entendo, é aquilo que você é aquilo que você faz, é o seu envolvimento, e não somente no momento em que você está aqui dentro, mas principalmente no momento em que você está vivendo. E se você está vivendo em Cristo, você não só é nova criatura, mas você é nova criatura para fazer com que Cristo seja apresentado em meio à humanidade. Amém? Então, assim, compreender esse alcance, ele deve ser motivador e encorajador. E isso certamente vai trazer uma visão correta, a razão daquilo que nós somos como Igreja de Jesus. A gente vai falar um pouquinho do resultado na vida da igreja, quando verdadeiramente nós entendemos missões, nós entendemos a missão de Deus em missões, e a igreja como uma igreja missionária, isso produz alguns resultados no nosso dia a dia, como congregação, como comunidade e também na questão pessoal. Quando você está envolvido, quando a igreja está envolvida, e sempre lembrando, eu sou a igreja, você é a igreja.
quando a gente fala nós somos a igreja, a gente está dividindo responsabilidades. Aí se eu estou fazendo nada, eu falo assim, mas tem bastante gente fazendo. Agora, quando eu entendo que eu sou a igreja e eu não estou fazendo, eu vou sentir um peso de responsabilidade. Eu preciso fazer alguma coisa, porque eu sou a igreja. Então, é por isso que eu repito muito isso, porque a gente vê, né, que, apesar que, graças a Deus, existe uma estatística que diz que nos últimos 10 anos nós saímos, um dos números, saímos de um número em torno de 3.000 missionários há 10 anos atrás nos confins da terra, e hoje, em 2017, já chegamos a 15.000. É muito bom esse número, sem dúvida nenhuma, mas muito distante daquilo que realmente existe como necessidade. E, por mais que tenha crescido, ainda há muito a se fazer. E na medida que eu entendo que eu sou a igreja, e a igreja tem que estar vivendo aquilo que é a sua essência, aquilo que é a responsabilidade de Deus, mas também, além de um privilégio, é uma responsabilidade da igreja de estar envolvida na missão de Deus. Quando estamos vivendo isso, existem alguns resultados. Uma delas, ele leva a igreja à obediência à ordem de Jesus. Na medida que eu entendo quem sou eu como igreja e o que eu tenho que fazer, eu passo a verdadeiramente obedecer a Jesus. Eu passo verdadeiramente a viver as demandas do Evangelho. Lá em Mateus 28, de 18 a 20, diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Atos 1,8 diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E Marcos 16,15 diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então veja só, nós lemos 3 textos aqui do Senhor trazendo uma ordenança à igreja dele. Lembrando, a igreja que sou eu e você. Então ele fala acerca da vinda do Espírito Santo sobre a vida da igreja, do ide que nós devemos viver, que nós devemos estar comprometidos. Eu não estou dizendo aqui a forma como você deve ir aos confins da terra. Eu estou dizendo que você deve estar envolvida com a igreja. Você deve estar envolvido como igreja em chegar aos confins da terra. Então, isso aqui são mandamentos. E na medida que eu entendo isso aqui, eu sou a igreja e eu entendi que existem alguns mandamentos para essa igreja, e esses mandamentos têm que ser cumpridos, eu passo a ser uma igreja obediente. E isto é princípio de viver em santidade, de obediência. Deus é santo e eu tenho que ser santo, e uma forma de ser santo é conhecer a sua palavra e praticar a sua palavra. E na medida que eu pratico a palavra, eu vou me santificando, vou me santificando, vou me santificando, vou me transformando, vou sendo transformado, e vou obedecendo, e eu vou conhecendo cada dia mais a largura, a altura e a profundidade do Deus a qual nós dizemos tanto que amamos e o adoramos. Uma outra coisa que acontece quando você se envolve em missões, leva a igreja a ser uma igreja intercessora. Isso é outro princípio a qual a igreja foi levantada. Quando você foi resgatado, você foi tirado fora do sistema e colocado no seio da igreja, Deus tem te dado uma visão. Mesmo que você não entenda isso, mas você tem recebido uma visão acerca de um mundo que está perdido. E este mundo que está perdido precisa ser alcançado. E um dos princípios para se alcançar esse mundo que está perdido é a sua intercessão como igreja. Então, quando você entende quem é você como igreja e você se envolve em missões, ou quando você se envolve na missão de Deus de resgate da humanidade, de resgate desse mundo que está perdido, você naturalmente vai interceder. Naturalmente. Isaías 59:16 diz assim, e vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, por isso seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. O próprio Senhor vai fazer com que você seja verdadeiramente o intercessor que Ele espera que você seja. Você só precisa entender que você foi separado para ser o intercessor. E aí, Senhor,
O que eu vou fazer? O que eu vou falar? De que forma eu vou interceder? Por quem eu vou interceder? O próprio Senhor, o próprio Espírito que veio sobre você, o próprio Espírito que já está em você. Ele próprio vai te levar à intercessão, Ele próprio vai te mostrar os campos que estão precisando da sua intercessão como igreja. Em Atos 12:15 diz assim, foi quando Pedro ficou livre da prisão, lembram? Que estavam intercedendo e Pedro estava preso e aí as cadeias se abriram e ele saiu e até se assustaram quando ele chegou lá na porta. Não, a menina atendeu e ela avisou, olha, Pedro está aí fora. Não, nós estamos intercedendo por ele está preso. Não, ele está aí fora. E foram lá e falaram, Deus respondeu rapidamente a nossa intercessão, ele foi liberto, ele foi livre. Eles ficaram espantados. Espantados com o quê? Com a sua intercessão. E talvez a gente seja salutar, a gente interceder e as coisas acontecerem, porque na medida que a gente vê as coisas acontecerem por conta da intercessão que praticamos, nós nos fortalecemos como igreja, nós nos fortalecemos como pessoa, nós nos fortalecemos como filhos de Deus, nós vemos que verdadeiramente aquele Deus a quem nós temos crido e entregue as nossas vidas, tem sido verdadeiramente ativo, e ativo através da sua igreja, que sou eu e você. Amém? As grandes mudanças no mundo são resultado da intercessão, irmãos. São resultado da intercessão. Se nós estamos vendo uma mudança no Brasil, se está vendo uma possibilidade de ganharmos a esperança de que o Brasil deixe de ser aquele Brasil corrupto, que o é não por conta de um partido que entrou alguns anos atrás, mas por conta da sua essência. A essência do Brasil, o nascimento do Brasil, nasceu baseado em corrupção. E se a gente for atrás, não começou aqui, há 15, 20 anos, 30 anos atrás, que a gente fala muito, começou há 500 anos atrás. E isso precisa ser quebrado. E tem sido quebrado. Por quê? Porque a igreja tem se levantado em intercessão pela sua nação. A igreja brasileira tem se levantado em intercessão. O que tem acontecido, eu não estou falando aqui de política, eu não estou falando de político, eu não estou falando de quem foi eleito, deixa de ser eleito, eu não estou falando disso. Eu estou falando de um processo de libertação do Brasil. Nós como nação, precisamos ser libertos. E uma forma de produzir cada vez mais libertação de um processo, de um sistema que eu considero maligno, que oprime e que muitas vezes oprime sem que o oprimido perceba que está sendo oprimido. A nação brasileira tem vivido há muitas décadas dentro de um sistema ditatorial e a gente não considera que existe uma ditadura dentro do país. E por quê? Porque ela é escondida. E o que tem quebrado isso? A intercessão, pastor. A intercessão tem quebrado isso. A intercessão tem permitido que a própria igreja esteja sendo despertada para a realidade a qual ela está inserida e ela nunca teve um despertar para isso. Eu lembro, alguns anos atrás, uma pastora muito amiga nossa, da Colômbia, eu já estive na Colômbia com ela, fiquei um mês lá ministrando em muitas igrejas, e eu lembro, ela me contou uma história de que ela, na época do Hugo Chávez, na Venezuela, ela foi convidada pelo Conselho Nacional de Pastores a levar uma palavra. Foi uma conferência, ela ministrou algumas vezes ali na conferência. E ela disse que recebeu, numa madrugada, Deus falou com ela de que o povo venezuelano seria preso, o povo venezuelano passaria por uma opressão tal a qual eles teriam necessidade de alimentos, eles teriam necessidade de serem livres, mas eles estariam presos e morrendo de fome, e mais algumas outras coisas que ela disse que eu não lembro exatamente. E ela, na conferência, ela fala, Deus me falou e eu tenho que passar para vocês, que são os pastores desse país. E a verdade, o que aconteceu? Ela foi, no dia seguinte, era uma pastora que era presidente do Conselho Nacional de Pastores. Ela e mais 2 pastores foram até o hotel onde ela estava, essa pastora minha amiga, e pediram para que ela se retirasse da Venezuela e não voltasse mais lá, porque o que ela estava dizendo era uma blasfema, porque para eles, como venezuelanos, eles entendiam que o Hugo Chávez estava sendo o Messias para a Venezuela. Seria o Messias que iria resolver o problema da Venezuela. O tempo passou. O ano de início de 2017, 3 pastores foram até a Colômbia procurá-la e pedir perdão pelo que eles fizeram naquela expulsão que deram a ela.
porque Deus usou a vida dela para alertá-los e eles, como igreja, não acreditaram e acabaram sofrendo e estão sofrendo. Eu tenho uma relação com alguns venezuelanos, pastor venezuelano, e vários pastores, a mídia não está falando disso, mas vários pastores venezuelanos estão morrendo, estão sendo mortos na Venezuela, pura e simplesmente porque eles não desistiram de praticar a sua fé, de expor a sua fé, e, claro, a sua fé vai contrária àquilo que o sistema que foi implantado na Venezuela permite. Então, nós estamos voltando na questão da sensibilidade, a gente procurar entender o que Deus está fazendo. De repente, aquilo que eu estou dizendo aqui não seja exatamente aquilo que seja de Deus, mas tem muita coisa que a gente ouve, que a gente tem que, antes de negar, a gente tem que julgar, a gente tem que avaliar, a gente tem que parar para pensar, a gente tem que ser sensível às coisas que estão acontecendo. O diabo, ele é ardil, ele é sorrateiro, ele entra ele faz de forma que nós não percebamos. E a própria Bíblia diz que até os dele, Deus nos alerta a isso, que até os dele, que somos nós, poderemos ser enganados. Aqui eu estou contando um testemunho de engano, e vejo o que aconteceu com a Venezuela. Uma outra coisa que, quando você decide obedecer à palavra do Senhor e decide se envolver em projetos missionários e na missão de Deus, Ele vai levar você, Ele vai levar a igreja a ser uma igreja que contribui. Falamos um pouquinho sobre isso lá embaixo. E vai fazer com que a igreja seja verdadeira uma igreja que libera, que libera sem medida, sem se preocupar com a sua conta. Irmãos, eu fui aprendendo isso ao longo do tempo, e no passado eu tinha muita preocupação que eu tinha que guardar. E daí Deus não me deixava guardar, e eu não entendia porque Deus não me deixava guardar. O tempo passou e eu fui aprendendo, e aprendi com o Nivaldo muito, andando com ele, que ele falou assim, o melhor lugar onde nós temos que guardar é no reino dele, porque toda provisão, se eu sou dele, e a garantia dele é de que eu terei toda a provisão, então eu não preciso me guardar. Eu não estou dizendo aqui que você não deve formar sua poupança, eu não estou dizendo aqui que você não deve ter algo como segurança, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você não deve ficar preso àquilo que você entende como gestão financeira, porque na verdade a melhor gestão financeira é aquela que vem da parte dele. E sabedoria e entendimento claro acerca de como você deve tratar toda essa situação econômica, financeira da sua vida pessoal, da sua vida como igreja, da igreja local, é claro que toda a direção vem dele. Se nós somos dele, ele dá a direção. 2 Coríntios 8, de 1 a 15, aqui é meio longo, mas eu faço questão de ler para vocês entenderem o que Paulo ensinou à igreja e o que a igreja aprendeu. Que diz assim, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada à igreja da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas de sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder deram voluntariamente. Veja só, eu vou repetir aqui. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e acima do seu poder deram voluntariamente. Pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. Está falando de recurso, irmãos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Eles não estavam preocupados só em entregarem os recursos que eles tinham, mas este texto mostra que eles entregaram suas próprias vidas, eles disponibilizaram suas próprias vidas para aquilo que o Senhor teria como necessidade e que o Senhor poderia utilizar na obra dele, no reino dele. De maneira que exortamos a Tito que assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais, em fé e em palavra e em ciência e toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisto dou o meu parecer, pois isto convém a todos vós, desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer.
Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão da vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Isto é, Deus dá aqui uma direção de como você deve tratar tudo aquilo que Ele te dá como suprimento, como recursos. Nós falamos lá embaixo que Deus um dia pediu a Abraão que o Isaac fosse levado a sacrifício. E Deus vem do coração e a sua disposição em obedecer. E veja só, levar o seu único filho, o filho da promessa. O filho que ele esperou tantos anos para acontecer. E Deus fala assim, agora que eu te dei, agora você vai me devolver. Em sacrifício. É fácil a gente falar hoje, né? Mas pensa você colocar o teu filho num fogareiro, cortado em pedaços. É difícil a gente imaginar uma coisa dessa. Mas Deus pediu isso. E Ele foi. E Ele foi. E Ele foi único e exclusivamente pela obediência. Ele estava sensível ao Espírito. Ele estava sensível a Deus quanto àquilo que Deus estava requisitando. A gente pode dizer assim, não, ele tinha certeza que Deus não permitiria aquilo. Não, ele tinha certeza de que Deus faria alguma coisa. Certamente faria. Claro, se Deus falou isso, certamente Ele faria. Mas o que Deus poderia fazer é aceitar o sacrifício e permitir aquilo. Deus é Deus. Eu não sei. Mas uma coisa é certa. Deus, naquele momento, Ele impede que venha a ter esse final e se torna um provedor. Esta mesma provisão é a provisão de Deus para as nossas vidas. É o mesmo Deus que proveu, é o mesmo Deus que provê e sempre proverá. Ele só precisa do quê? Do nosso coração, da nossa vida, do nosso entendimento acerca da necessidade de estarmos sempre relacionados com eles, baseados no Evangelho a qual nós decidimos obedecer. E nós devemos ser verdadeiramente obedientes a esse Evangelho. E o suprimento vem dele, irmão. O suprimento vem dele. Irmãos, eu trabalhei muito tempo, alguns anos, numa indústria multinacional, uma indústria nacional francesa e tal. E quando eu entendi que era para eu ficar integral no ministério, eu estava muito bem, eu estava ganhando bem, tinha um salário que hoje eu não tenho. Aliás, hoje eu não tenho salário nenhum. Vale isso, eu não tenho nem um centavo de salário. Mas a verdade é, hoje seria muito difícil de ganhar o salário que eu tinha há 20 anos atrás. Hoje eu não tenho salário nenhum, mas eu vou garantir para você uma coisa. Tenho vivido os melhores dias da minha vida, sem ter um centavo de salário. Se você me perguntar quanto você tem registro? Não, eu tenho. Claro, eu pago o meu INSS, é uma questão de segurança, eu pago. Né? Sei que um dia eu vou ter isso de volta. Mas, independente disso, você é registrado em alguma empresa? Não. Você tem empresa? Não. Você tem negócios? Não. Você tem salário? Não. Eu não tenho. Mas eu sei de uma coisa, irmãos. Deus se move e Deus provê. E Deus provê. Este ano já tive a oportunidade duas vezes fui convidado pela minha igreja para assumir uma igreja. Teria um salário, teria uma segurança. E assim, a primeira vez eu falei, o meu pastor, eu falei assim, eu amo tanto o que eu faço, eu gosto tanto do que eu faço, e se eu assumir uma igreja, eu vou ter que parar de fazer o que eu faço. Quando chegou na segunda vez, me chamaram para uma reunião, outra igreja precisava de um pastor, me indicaram e me chamaram. Aí a Vera foi a primeira que falou assim, ela olhou para mim e olhou para ele e falou assim, ela só balançou a cabeça. Aí o pastor falou assim, pastor Josué, mas Vera, você não está nem esperando ele responder? Eu falei, eu não quero nem que ele fique tentado em responder, porque eu sei no que isso vai dar. Então é melhor já ouvir a mulher que é sábia. E eu falei, ela está certa, pastor, eu não quero. Não sei um dia, pode ser que um dia Deus me direcione a isso. Eu já estive à frente de 2 igrejas. E eu entreguei as 2 vezes, porque eu gosto de fazer o que eu faço. E Deus tem me provado. Fala assim, e não é eu estar à frente, eu deixar de estar à frente, que eu vou depender da provisão de Deus de uma forma diferente. Deus é Deus em todo lugar, em toda condição, em toda situação. E Deus tem sido Deus na minha vida e tem trazido suprimento. Aliás, irmãos, eu entendo que o dom da Vera de desenvolver produtos de artesanato,
aqueles produtos que ela tem feito ali, ela já faz outras coisas também, mas aquilo que está ali à frente. Eu sempre digo o seguinte, que a Vera é uma das maiores patrocinadoras do nosso ministério. E uma forma da Vera patrocinar o nosso ministério é vendendo aquilo que está ali. Então, se vocês colaborarem, se vocês adquirirem, se vocês vão adquirir algo que é feito com muito amor, porque eu sei quem é a Vera não faz de qualquer jeito. Segundo, ela ama aquilo ali. E terceiro, ela sabe que aquilo ali foi um dom que Deus deu a ela para a expansão do seu reino. E Ele tem expandido o seu reino através das nossas vidas. O quinhão de reino que Deus tem dado a nós para ser expandido, nós temos tido uma grande colaboração através do dom da Vera, que é aquilo ali. Então, eu estou fazendo uma propaganda dela aqui também. Ela não faz a propaganda, mas eu faço. Outro ponto que a igreja acaba alcançando também, que leva a igreja, quando a igreja está envolvida em missões, leva a igreja a compreender a sua universalidade. Isto é, a igreja é o corpo de Cristo e o corpo de Cristo está em todos os lugares. Você faz parte de um corpo, você faz parte de um organismo, e não somente de uma estrutura, não somente de um local, mas você faz parte de um corpo que é vivo e está espalhado por todo o globo terrestre. E quando a gente fala da igreja em qualquer outro lugar do mundo, eu estou falando não de outra igreja, eu estou falando da igreja a qual eu e você fazemos parte. Irmãos, você pode sair do Brasil e ir para muitos lugares, e onde você estiver e encontrar um cristão, a sua conversa vai ser exatamente a mesma conversa que você tem aqui. Porque ele sabe exatamente, ele conhece o que você conhece. Ele conhece o seu coração, talvez não na sua integralidade, mas ele conhece o seu coração em Deus. Quando a gente conversa, teve lugares que eu fui, que a gente começava a conversar, por exemplo, na Colômbia, mesmo que eu falei agora há pouquinho que eu fiquei lá, eu ia no shopping almoçar e às vezes ia lá, comprava no shopping, né, na praça da alimentação, comprar alimento e tal, e às vezes eu tinha uma conversa ali, a própria pessoa do caixa falava assim, o senhor é cristão, não é? Por conta da conversa. E sabe por que ela entendeu? Porque ela também era cristã. E só da forma de eu pedir, da forma que eu brinquei, às vezes eu costumo brincar, né? Aquela história de eu perguntar, está tudo bem com você? Está tudo bem, e se não tivesse tudo bem, você me dizia? Aí às vezes a pessoa fala, não, diria sim, tal. E outras não só diria, como acaba dizendo. E eu acabo fazendo isso naturalmente. E quando eu fiz isso num caixa de um fast food, né? Ali num shopping na Colômbia, a moça falou assim, o senhor é cristão, não é? Eu falei, eu sou. Ela falou, eu também. Eu senti isso no meu coração quando o senhor começou a falar comigo. Então, assim, onde você estiver, em qualquer lugar do mundo, que você encontrar com alguém que seja cristão, esse alguém que é cristão, ele faz parte do mesmo corpo que você faz, ele faz parte da mesma igreja que você faz, ele recebe a mesma instrução que você recebe, ele vive o mesmo evangelho que você vive. Portanto, ele tem a mesma conversa, mesmo sentimento, mesmo coração. E isso só este corpo a qual nós fazemos parte permite. E por uma razão simples. Porque a cabeça desse corpo é Jesus Cristo, a qual nós adoramos. Amém? Glória a Deus. Então, uma coisa que a gente é levado é a compreender que a igreja é maior do que a denominação. A IPI é uma grande denominação, não só no Brasil, como fora do Brasil. Mas ela não é maior do que a igreja. A igreja é maior, porque a igreja é o corpo. A igreja é o organismo vivo. A minha igreja está em muitos lugares também. A minha igreja é de origem alemã. Há 82 anos atrás, ela nasceu no Brasil, através de uma organização missionária alemã que veio para cá e que hoje também está lá na Alemanha, está em alguns outros lugares também. Mas a minha igreja, apesar de 82 anos de Brasil e apesar de estar em muitos lugares, ela não é maior do que a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, ela está espalhada por toda a terra como um corpo vivo, a qual nós fazemos parte. Amém? Amém? Achei que vocês não tivessem gostado. Outra coisa, leva a igreja a sair da sua mesmice. Irmãos, nós estávamos falando agora cedo, né? Falamos um pouquinho da Margareta, e a gente falou sobre outras pessoas. De mim mesmo, eu posso dizer, eu
pouca gente sabe, eu tenho fibromialgia, tem dia que o meu corpo dói inteiro, tem dia que eu estou pregando, às vezes muita gente acha estranho que no louvor eu fico sentado para me preservar, porque se eu fico bastante tempo em pé, depois eu venho pregar, aqui normalmente a gente já fica um pouco intenso, né? Então assim, quem tem fibromialgia, espero que ninguém tenha aqui, um pouquinho de tensão que dá no corpo, já sente dor. A dor já é normal, daí aumenta a dor. Então eu fico sentado, para a hora que vier aqui, estou mais relaxado. E assim tem sido. Mas uma coisa é certa, fugiu o que eu ia falar. O que faz com que eu me supere na minha fibromialgia, que me supere, eu tenho uma hérnia de disco que me pega bastante, tem dia que é difícil, mas a verdade é a seguinte, eu nunca deixei de subir no púlpito, eu nunca deixei de ir onde tiver que ir, eu nunca deixei de viajar, eu nunca deixei de ir a qualquer lugar que fosse, a não ser que eu realmente fique completamente impedido de andar. Já aconteceu isso, já fiquei 5 meses de cama por conta da coluna e da fibromialgia. Eu sei o que é isso. Mas eu vou dizer assim, tirando essa época, nunca eu deixei de ir. Eu sempre entendi de Deus, assim, se isto aqui é para eu carregar, eu vou carregar. Mas isto aqui não vai ser meu impedimento quanto àquilo que o Senhor tem que fazer através da minha vida. E eu faço. E a Vera sabe. A Vera é a minha maior cuidadora. Ela fica tentando me impedir de algumas coisas. Ela me dá bronca porque ela acha que eu faço demais. Ela me dá bronca porque tem noite que eu falo assim, que eu chego em casa. Eu nunca chego em casa antes de 10h30, 11 horas da noite. Tanta atividade que a gente tem. E eu chego e falo assim, Vera, eu estou cansado. Hoje está doendo tudo. Ela falou, também, você não para, você não tem medida, você não sabe a hora que eu falei assim, Vera, mas eu gosto do que eu faço. Isso me traz vida. E assim, se eu ficar olhando só para a dor, aquilo vai me matar. Então eu não vou olhar para a dor, eu vou olhar para aquilo que Deus pode fazer através de mim, apesar da dor. Então não é a dor, irmãos. Não é a dor. Então assim, uma coisa que a igreja, a missões faz conosco, ele faz com que a gente verdadeiramente ganhe uma vida nova, a cada momento, a cada situação. Eu tenho informações ruins que eu recebo por conta daquilo que está acontecendo no campo, situações ruins daquilo que está acontecendo, acerca daquilo que está acontecendo no mundo, mas apesar das situações ruins, o que Deus nos faz enxergar, eu, Nivaldo, que estamos lá no dia a dia juntos, a gente está sempre pensando assim, o que é que a gente pode fazer para colaborar ali, o que a gente pode fazer para ajudar ali. Ontem mesmo, eu estava no hotel, já chegou uma mensagem do Nivaldo, que tem o filho de uma moça, foi abrigado através de uma igreja, que ele já encaminharam, só que a mãe também é dependente química, ele é também, ela também é dependente química, e por ter visto o filho, ela pediu um socorro. Daí o Nivaldo já falou comigo, e eu tenho contato de uma pastora que tem como abrigar uma mulher com dependência química. Aí eu estou aqui, mas eu estava lá no hotel, eu estava deitado até, descansando um pouquinho, depois que a gente caminhou bastante. Aí ali eu fiquei entrando em contato, o Nivaldo já se movimentou lá também, e já encaminhou a moça para uma casa de recuperação. Então, assim, eu estava mexendo com alguma coisa ruim? Estava. Mas uma coisa que Deus proporciona através dessas situações ruins, Ele nos dá vida. Nos dá vida para nós nos movermos em torno da vontade dEle. E estar envolvido em torno da vontade dEle, estar disposto a estar completamente inserido naquilo que é a vontade dEle, aquilo que é a missão dEle, de resgatar a humanidade, isso nos traz vigor, irmãos. É um vigor estranho, né? Porque se dá um vigor com... Eu falo assim, eu estou com muito vigor. Sim, né? Mas eu estou com vigor. Um dia vocês vão conhecer a Margareta. A Margareta, ela vai assim, ela é pequenininha, né? Já é pequenininha, tem 1,50 m e pouco. E ela anda de bengala. Ela anda assim, irmãos. Só que essa mulher anda um mundo. Agora mesmo, 4 meses fora, ela andou em 5 nações do Sudeste Asiático. Eu sei as caminhadas, eu conheço os trajetos lá que ela fez. Você olha para ela e fala assim, como é que ela vai? É por conta do Espírito que está nela. E é o Espírito que a vivifica, que renova esse... Você viu, agora cedo ela já queria o quê? Queria vir, né? Independente da situação. Ela é assim mesmo. Já aconteceu situações em que, não precisa vir, fica quieta, de repente ela bate na porta. Pega um avião por conta dela, vai. Ele falou, não, eu quero estar. Andando assim, mas faz. O que a move não é a bengala, não é o remédio que ela toma. O que a move é a disposição de estar no centro da vontade de Deus. E isso não é para ela, isso não é para mim, isso é para cada um de nós. E quando você se envolve naquilo que é a essência da igreja, isso acontece com você e a gente sai da mesmice. Há uma razão maior do que apenas nos reunirmos para cultuar, irmãos.
É muito bom a gente vir para o culto, e o culto é de Deus, e o culto é uma forma de Deus se mover através das nossas vidas. Quando a gente vem no culto domingo à noite, alguns domingo de manhã, mas enfim, isso é muito bom e faz parte de todo o processo de relacionamento com Deus. Mas não é só isso, é muito mais do que isso. Veja só lá em Atos 4, 23 a 31. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há? Que disseste pela boca de Davi, teu servo? Porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido? Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho de Deus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Não importou a situação que eles estavam, não importou se o governo estava oprimindo, não importou se o governo estava ameaçando, não importou nada disso. O que importou é o seguinte: o desejo deles de estarem no centro da vontade de Deus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, independente da situação, independente da condição. Eles foram ousados em estar presentes estarem na presença do Senhor e terem a certeza de que Deus estava com eles, Deus era com eles. E o mesmo Deus que era com eles, estava com eles e que os encheu do Espírito Santo, é o mesmo Deus que está conosco agora e que pode e quer nos encher do seu Espírito para que nós também adquiramos a ousadia do Espírito para ir para onde Ele te enviar, para onde Ele enviar a cada um de nós. Leve a igreja também a pensar no reino de Deus. Nós saímos da nossa visão umbilical. Muitas vezes a gente, por estar numa igreja local, e nós estamos, eu também estou, nós naturalmente podemos criar um vínculo tal, como se fosse um cordão umbilical com a igreja local, e a gente não faz nada com que a igreja umbilical não permita. E na verdade, assim, onde eu vivo mais tempo? É aqui dentro ou no meu dia a dia? Aqui dentro eu adoro a Deus em comunidade, aqui dentro eu aprendo, aqui dentro eu recebo informações, eu recebo, enfim, tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, através da minha vida, através da vida comunitária, através da vida missionária, através da vida de fé. Aqui dentro é tudo isso, mas na medida que eu recebo tudo isso, quando eu saio para lá, eu tenho que usar tudo que eu recebi aqui lá. Porque se eu pensar em aplicar tudo aqui dentro, aquilo que eu recebi, o reino de Deus não é expandido. Ele vai ficar fechado, ele vai ficar trancafiado aqui. E pode ter certeza que tudo aquilo que para mim foi de alto valor acerca das informações, de toda a educação que eu recebi aqui, isso pode amanhã se deteriorar e estragar. Me tornar um grande religioso que ama o lugar, o espaço e a estrutura que eu estou e deixar de cumprir com aquilo que verdadeiramente Deus tem para a sua igreja, que é levar vida a quem está morto, levar resgate a quem está perdido. Amém? É só você lembrar do chamado de Abraão. Deus, primeiramente de Abraão, o que Deus faz? Sai-te da tua terra, larga a tua parentela. Então, assim, todo dia nós somos chamados a sair da nossa parentela e fazer alguma coisa pelos lugares onde nós formos. Quem estava aqui, lembra que eu falei? Você, quando vai na padaria, você vai somente para comprar o pãozinho, porque é isso que te agrada, é isso que você tem como necessidade? Ou você entende que o pãozinho é um instrumento de Deus para você chegar no padeiro? E, de repente, o padeiro pode estar numa situação como aquela história do médico que estava com uma arma na gaveta. De repente o padeiro só está pensando lá, eu vou lançar a última fornada de pão, e depois que tiver atendido a padaria, eu vou lá no fundo, acabo com a minha vida e morreu a história. Talvez uma história muito triste. Mas de repente, a igreja de Cristo entrou naquela padaria, comprou o pão,
mas se usou desse pão e da sua estada ali na padaria para perguntar para o padeiro, está tudo bem? E se não estivesse? Você me diria? Eu quero que você saiba que eu estou aqui à sua disposição se você precisar de algo. E eu sou o representante do reino de Deus para isso. Eu não sei o que Deus vai levar você a dizer, mas eu sei que pode ir de encontro a um médico que estava com uma arma escondida na sua gaveta para acabar com a sua vida depois do seu atendimento. Como pode ter. A mesma coisa na vida do padeiro, na vida do açougueiro, na vida da caixa que você passa seus produtos que você comprou no supermercado. Pode estar na vida do farmacêutico, quando você for comprar o seu medicamento. Pode estar na vida de quem você passar por ela no seu dia a dia, andando pelas ruas. Você é a igreja que Deus separou, que Deus te inseriu e fez com que você ficasse separada para o reino dele ser expandido por onde você passasse. Essa é minha e sua responsabilidade. E isso produz vida, irmãos. Quando Deus falou para Abraão, Ele também falou para mim e para você. Lá em João 4, 34, 35, diz assim: Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Você já teve coragem de dizer isso? Não, a minha comida não é o arroz, feijão, a minha comida não é pura e simplesmente aquela picanha que eu amo, não é só aquela lasanha que eu gosto demais. A minha comida, de fato, é ter a certeza de que eu estou fazendo a vontade de meu Pai e que Ele está plenamente satisfeito comigo. E isso me alimenta, isso me sustenta, isso me renova. E isso é uma realidade na vida de quem descobre isso. E você descobre isso quanto mais você se envolver na missão dele, no projeto dele de resgatar a humanidade que está perdida. E que nós já fomos um dia parte dela e parte daquela parte dela que estava perdida. Amém, irmãos? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? E eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vedes as terras que já estão brancas para a ceifa. Irmãos, os campos ainda estão brancos. E estão precisando muito, 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 muito de ceifeiros. Nós somos eles. Outra coisa, leva a igreja à unidade de propósitos. Temos um alvo comum, a glória de Jesus entre todos os povos. Se tem uma coisa que o Senhor quer, é ser conhecido entre todos os povos, entre todas as nações, entre todas as línguas, entre todas as tribos, para que Ele venha a ser adorado. E não é porque Ele precisa de adoração, irmãos. É porque nós precisamos ser transformados por conta da adoração prestada a Ele. É porque nós precisamos e a humanidade precisa, e todas as nações, povos, línguas e tribos, precisam ter a oportunidade de fazer parte desse processo de adoração a Ele, porque esse processo de adoração a Ele não o transforma, mas nos transforma. Transforma a humanidade, transforma o mundo a qual nós estamos vivendo. E o desejo do Senhor é fazer com que todos os povos venham adorá-lo, assim como nós o adoramos. Outra coisa, leva a igreja a compreender a sua natureza. A igreja ela é serva. E na medida que a gente entende o nosso serviço que deve ser prestado ao Senhor, através das mais variadas formas. Eu estou aqui tentando servir ao Senhor de alguma forma, mas amanhã Deus pode me levar a fazer uma outra coisa e eu entender que eu estou servindo ao Senhor naquela condição, na outra situação. Enfim, nós lá em Maringá, a gente está envolvido com várias coisas, vários projetos. Lembra, acho que não sei se todos sabem, mas nós temos lá 2 chácaras onde nós fazemos um trabalho de acolhimento de moradores de rua. Dá muito trabalho, irmãos, cuidar de morador de rua. Dá muito trabalho. E tem momento que a gente não é só pregando a palavra, é estando junto com ele ali, entendendo as necessidades dele. Porque a sociedade olha para o morador de rua e fala assim, você é, julga, depois condena e manda para o inferno. Isso é a sociedade. Mas aquela mesma pessoa que muitos da sociedade estão lançando para o inferno, nós estamos indo ali buscar e tentar, nem todos querem, mas aqueles que querem, nós estamos com os braços abertos para levá-lo, e levá-lo para ser acolhido e transformado, e conhecer a Deus, que é o melhor de tudo. E na medida que a gente entende isso, que a gente entende a gente entende a nossa condição de prestador de serviço ao reino de Deus, prestador de serviço dentro da missão de Deus, a nossa soberba cai, a nossa soberba começa a ser quebrada. Irmãos, se existe uma coisa que o Senhor espera de mim e de você, de cada um de nós, é que nós morramos para nós mesmos. Mas enquanto a gente
se sentir muito seguro naquilo que nós somos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós temos, naquilo que está como resultado, é um resultado que é conquistado através da força do meu braço, da força da minha sabedoria humana, do nosso entendimento humano. Isso tudo muito frágil, isso não te sustenta. Eu lembro no ano de 2000 e foi quando? Não lembro, irmãos, mas foi no início dos anos 2000, teve uma crise financeira no mundo. Não sei se o pastor lembra, que eu lembro do seguinte: enquanto os brasileiros dormiam, as bolsas entre os tigres asiáticos, né, que são economias extremamente fortes, elas ruíram, quebraram. Não lembro se o senhor lembra dessa época. E eu conheci gente que dizia que estava muito bem, dizia que estava muito bem com Deus. Mas a garantia dele de estar, em poder dizer que estava bem com Deus é quando ele olhava na conta dele e tinha mais de R$1 milhão aplicado, que tinha alguns milhões aplicado. E uma dessas pessoas, nós o conhecemos, e ele estava dormindo. Quando ele acordou cedo, ele soube que ele tinha ido dormir com alguns milhões de reais naquela época. Ele era em dólares, na verdade, que era o que a aplicação dele era em dólar. Ele tinha alguns milhões de dólares aplicados nas bolsas asiáticas. E quando ele acorda, que ele vai ver, ele não tinha absolutamente nada, tinha perdido tudo. Esse homem, na Avenida Faria Lima, ele se joga do 16º andar do prédio. Cristão. Onde estava a força dele? Onde estava a segurança dele? Não estava em Cristo. Não estava naquilo que ele é em Cristo, ou que ele era em Cristo. Estava na conta do banco. Estava nas bolsas de valores no mundo asiático. E ele soube disso, poucas horas depois, ele se joga do 16º andar em plena Avenida Faria Lima de São Paulo. A nossa segurança não pode estar no recurso, irmãos. Nossa segurança não pode estar naquilo que eu sei fazer, naquilo que eu posso fazer, mas sim naquilo que Deus é e naquilo que Deus faz em mim e através de mim. Essa é a minha segurança. Por isso eu posso dizer com tranquilidade: olha, eu não tenho emprego e não tenho um pingo de salário, mas eu sei de uma coisa: a minha segurança está nele. Se eu ficar pensando como eu pensava no meu passado, eu vou ficar assim: Deus do céu, de onde vai vir? Como é que eu vou fazer para pagar? Eu faço das contas aqui. Eu também tenho contas para pagar, irmãos. Tenho bastante conta para pagar. Mas eu olhar assim, de vez em quando a Vera é mais firmada. Assim, como é que estão as contas? Está faltando essa. Assim, meu Deus. Eu falei: Vera, o mesmo Deus que proveu até aqui é o mesmo Deus que vai prover até o fim. Fica tranquila. Hoje, assim, essa preocupação dela era muito maior alguns anos atrás. Hoje ela está muito mais tranquila, graças a Deus. Está muito mais tranquila. Mas no passado, assim, eu acho que eu adquiri primeiro essa segurança e ela adquiriu depois. Aí eu tive que caminhar junto com ela para ela ir adquirindo. Mas glória a Deus, ela também adquiriu. Acho que adquiriu 90%. Acho que eu adquiri só uns 95% por enquanto. Mas de vez em quando eu fico um pouco preocupado: Senhor, e aqui? Mas Deus tem sido provedor, irmãos. Estou terminando, irmãos. Outra coisa, ele leva a igreja, quando você se envolve em missões como igreja, ele leva a atitude que verdadeiramente glorifique o nome de Jesus. Você começa a ganhar, você ganha o entendimento e ganha no seu coração o desejo de que em tudo aquilo que você fizer vai glorificar o nome de Jesus. O importante é que o nome de Jesus seja glorificado. O importante que é a comida que eu faço, o trabalho que eu presto, que é o relacionamento que eu tenho, que tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia, que o Senhor seja glorificado. Quando você entende o papel da igreja na sua essência, de estar envolvida na missão de Deus, de alcançar a humanidade e essa humanidade vir a adorá-lo, assim como você tem a possibilidade de estar adorando agora, isso faz com que tudo que você fizer vai levar você a ter o entendimento de que, de alguma forma, o Senhor tem que ser glorificado naquela situação. Em Miqueias 4, 1-2, diz assim: mas nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a eles afluirão os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos aos montes do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Nós temos que fazer com que o nome do Senhor esteja no alto e brilhando, esteja no alto e sendo conhecido por todos.
E quem é que leva hoje o nome do Senhor às alturas para que ele seja conhecido, ele seja reconhecido e que ele seja adorado? A igreja, eu e você. Amém? Já nos foi orientado isso em Miqueias. Princípios para alcançar esses alvos. Princípios para alcançar tudo isso que a gente falou até aqui. E aqui eu vou terminando. Você ter a convicção do chamado de Deus para a sua vida como igreja missionária, como igreja que tem um entendimento claro de que deve estar envolvido na missão de Deus de alcançar a humanidade. Segundo, consagração ao Senhor dos seus dons e talentos para o desempenho da sua tarefa. E a Vera entende claramente, e ela entende que um dia ela recebeu uma mensagem, muitos anos atrás, acerca de Bezalel. Bezalel foi alguém que o Senhor derramou dom das habilidades manuais. Ele fabricava joias, inclusive. Então, assim, um dia ela entendeu, numa ministração, ela falou assim, é isso que é para a minha vida. E ela entendeu. E aquilo ali é resultado do que ela entendeu há muitos anos atrás, acho que mais de 20 anos atrás. Outra coisa, intimidade com a palavra de Deus e o Deus da palavra. A gente precisa estar embasado na palavra, e a palavra tem que estar embasada em nós, em tudo aquilo que a gente faz. Isso vai fazer com que você se fortaleça no seu dia a dia, se fortaleça como criatura, se fortaleça como filho, se fortaleça como servo, se fortaleça verdadeiramente como alguém que está em meio ao reino dele e que é a igreja dele e que está aqui para caminhar com ele e ser usada por ele. Outra coisa, a sua participação efetiva na intercessão desse ministério. Algumas igrejas chamam de conselho missionários, outros de ministério de missões, mas a verdade é, a igreja toda é uma igreja missionária. Você é um missionário. Se você disser para mim, eu não estou envolvido em nada, então, você pode até não estar envolvido, mas você continua sendo um missionário. Você pode até ser um missionário que não cumpre o seu papel, mas você continua sendo, você foi vocacionado, você foi incumbido para isso, você foi chamado para o ID. E, certamente, uma das coisas que o Senhor espera de cada um de nós como igreja é que nós sejamos intercessores, que nós tenhamos unidade no propósito. É extremamente importante. O Conselho Missionário foi comissionado pela liderança da igreja. Ela tem direção do que fazer através da igreja local, nos seus projetos missionários e nos seus projetos de ir às nações e alcançar as nações, os povos, as tribos e as línguas. E você como igreja, de repente você não está envolvido no conselho, no Ministério de Missões, não está envolvido no Conselho Missionário, não está envolvido na liderança, mas você continua sendo o missionário ao qual Deus comissionou para estar envolvido de alguma forma, ofertando, se envolvendo nas reuniões de intercessão, se envolvendo nas reuniões de oração, orando na sua casa, intercedendo na sua casa, promulgando a palavra de Deus, no sentido de promulgando a palavra de Deus através dos seus dons, dos seus talentos, daquilo que você pode fazer. Eu conheço uma irmã, essa irmã hoje ela está com 77, 78 anos em Maringá, até hoje, isso há muitos anos, acho que há uns 15, 16 anos ela já faz isso. Ela comprou até um forno maior para assar pão. Ela faz pão toda semana e ela já tem eu não lembro se é a neta dela. Antes era a filha, hoje já é a neta, que pega os pães e toda quinta-feira sai entregando para os lugares que ela já tem vendido. E os ingredientes do pão ela recebe toda semana oferta, ela compra os ingredientes, faz o pão e 100% do recurso daquele pão é enviado. Você lembra, Meninas dos Olhos de Deus? Não deu tempo de eu falar aqui sobre isso. Quem sabe depois eu falo um pouquinho. Mas do projeto Meninas dos Olhos de Deus, até hoje, acho que vai fazer quase 16 anos que ela faz pão toda semana, e eu não sei nem a quantidade, porque ela comprou aquele forno grande, ela pôs dentro da igreja, inclusive porque não cabia na casa dela, para fabricar pão toda semana, para colaborar com a manutenção de um projeto no resgate de meninas que são traficadas e são colocadas na condição de escravidão sexual na Índia. Eu conheci esse projeto na Índia e eu a conheço, eu sei do que essa mulher tem de prazer e a força que ela encontra em Deus para toda semana estar ali. E terminando, irmãos, persevere, 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 persevere. As lutas, elas são grandes para nos tirar daquilo que Deus tem como plano e projeto para as nossas vidas. Mas persevere. Amém? Pastor? Passei 7 minutos.